noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Destaque em Foco. E hoje a nossa convidada especial é a Flavinha Ventura. Ela que vai falar sobre marcas e patentes. Seja muito bem-vinda, Flavinha. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Então, espero que seja um bate-papo bem legal. Tô bem animada. Isso, vai ser bem bacana. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, não deixe de acompanhar. Já aperta aí o sininho para você seguir, compartilhe, curte, comente. Você que tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade também, pode estar interagindo ao vivo com a doutora Flavinha. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa, a Destaque Arte. Nós que somos especialista em pisos e revestimento cimentício. E vai estar passando aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouco melhor sobre a nossa empresa. O Davi vai soltar aí o vídeo. Esses são os nossos produtos, um pouquinho dos nossos produtos. Pessoal, vamos começar aqui agora com a nossa convidada especial. O tema de hoje é muito importante. Você que tem a sua empresa, não deixe de nos acompanhar, porque ela vai dar várias dicas aqui, riquíssima. E vamos começar entendendo um pouquinho como que foi que a Flavinha começou, né, com essa área, como que foi sua trajetória, o início de tudo, como começou? Vamos pro início de tudo, gente. Então, muitas pessoas não sabem, mas eu sou de Minas, eu sou mineira, eu sou de uma cidade que tem 14 mil habitantes, em média, é de Andrelândia, inclusive esse pessoal deve estar me vendo, tá? Sim, manda um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo, principalmente pra minha família, né, que sempre me apoiou. E então, gente, eu sempre fui muito nerd na escola, sempre estudei muito. E os meus pais sempre me apoiaram, sempre me condicionaram a fazer faculdade, a sair dali, porque é uma cidade bem pequena, de interior, então eles queriam muito que eu fizesse faculdade desde o começo. E eu fui, prestei o Enem, passei no Enem logo que eu terminei o ensino médio. E passei para fazer faculdade de Direito, que era o que eu queria, já era meu sonho. Então, gente, eu tinha 17 anos. Novinha. E os meus pais, assim, não, como assim você vai para tão longe? Eles não queriam no começo. Eles falaram, fica mais um ano, estuda mais um ano. E logo depois você vai e faz Enem de novo. E eu não queria, gente. Falei, não, já passei, vou, porque eu ganhei bolsa 100%. Então eu não pagaria, né? Não paguei a faculdade toda. Falei, vim pra cá, passei por muita coisa difícil. O pessoal olha assim agora e fala, nossa, já veio tudo pronto, gente. Mas, nossa, só eu e Deus sabe como foi difícil no começo. Passei por muitas provações, quase desisti da faculdade por questões particulares ali. Aconteceu bastante coisa na minha vida. Nessa vinda no primeiro ano, eu fui morar na casa de parentes. Uma dica, nunca mora em casa de parente. Parente é como que é que nem dente. Quanto mais longe, melhor? Alguma coisa assim? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu devia ter escutado isso um pouco antes, né? Sim. Mas assim, passei bastante perrengue. E aí foi um divisor de águas ali. Eu falei, eu queria muito ter ido embora, porque foi bem pesado as coisas, assim, que eu passei. Mas Deus sempre dá força, coloca pessoas maravilhosas no seu caminho. E eu acabei conhecendo uma amiga, fui morar numa república com ela, enfim, e decidi continuar a faculdade porque era o meu sonho. Me formei depois, né, de 5 anos, já passei na UAB, aí eu já fazia estágio, do estágio eu virei sócia do escritório, e aí se iniciou a questão da paixão pela advocacia, né, eu sempre gostei muito, porém, estava na hora de eu ter o meu próprio escritório, a minha própria empresa, e foi aí que eu comecei a estudar muito propriedade intelectual, porque eu vi que era uma área que estava crescendo muito pós-pandemia, mas ainda não tinha
muitos advogados na área, porque é uma área complicada, tem que gostar bastante, é uma área que foge ali um pouquinho do direito tradicional. E como eu sempre gostei dessa questão de tecnologia, de TI, inclusive quase fiz faculdade de TI. Olha só. Então, eu uni o útil ao agradável. Deus preparou, mas assim, gente, eu sempre falo que eu não tive um planejamento para começar a empresa. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. Colocou o chão. Foi exatamente isso. Não foi um planejamento, foi assim, uma questão que foi acontecendo e que eu decidi sair da sociedade, falei, não tá fazendo bem para mim mais. E eu não conhecia quase ninguém aqui em São José, gente. Olha só. E é aí que eu falo do poder do network. Sim. Que todos os meus clientes, a base dos meus clientes iniciais foi pelo network. Comecei a ir nos encontros e o pessoal me abraçando muito, conhecendo e foram vendo a importância e foram virando meus clientes. E é assim que começou a empresa. E graças a Deus tem dado muito certo. E eu sou muito grata por isso. E tô na área que eu amo, fazendo o que eu amo. Esse é o diferencial, né? É o que eu sempre falo. Quando a gente faz algo que a gente ama, e o que acontece? Você, voltando um pouquinho no início da tua história. No começo, as coisas, muitas das vezes, é difícil, né? Então, vai da nossa persistência. Quando a gente tem um foco, tem uma persistência, é igual você disse, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E assim, depois é tão bom, né, a gente olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu, Nossa. O quanto a gente cresceu. Igual você comentou também, a importância do network. A conexão é muito importante. Para quem não sabe, não conhece a Flavínia, vários eventos que eu participo, ela está sempre presente. É muito importante essa conexão. Nossa, a gente muito. sempre Então, aprende. já fica a dica pro pessoal, né, que está começando a empresa, ainda está com medo, né, de iniciar a sua empresa. Pessoal, a mulherada do network é essencial. Eu não conhecia mesmo, eu só conhecia outros advogados, né, que veio da faculdade, dali do meio de trabalho. E quando eu decidi criar a empresa, eu falei, preciso conhecer empresários, preciso estar no meio de empresários. E aí comecei a frequentar os grupos e eu sempre falo, eu já sou figurinha carimbada. Todo mundo sabe que eu trabalho com registro de marcas e patentes. Então, eles precisando, eles sempre vêm até mim, eles indicam. Então, assim, é uma união muito forte. São José tem muito isso. Eu tive muita fui muito bem recepcionada nessa parte. Então, eu sou muito grata. Nada melhor que o boca a boca, né? É o que eu sempre falo. O boca a boca, ele supera qualquer expectativa. Porque quando você faz um trabalho bem feito, com amor, e o seu cliente, ele mesmo vende o seu produto ou o seu serviço. O boca a boca é muito rico. Gente, é incrível, né? Aconteceu um fato interessante essa semana que eu fiquei chocada. Às vezes a gente não tem noção de qual o tamanho da nossa que a empresa tá, né? Sim. E aí uma cliente entrou em contato comigo por indicação de um advogado. E logo depois ela falou assim, eu tô conversando com tal pessoa, mas essa pessoa, ela trabalha pra você, ela é do seu time. Olha e aí ela falou assim, que ela tinha pegado indicação com uma outra pessoa e a outra pessoa acabou indicando a minha empresa também. Então, assim, ela estava falando com duas pessoas diferentes, né? Mas da mesma empresa. Eu falei, gente, olha isso, ela foi buscar referência de um segundo profissional e acabou que a outra pessoa indicou a mesma pessoa. E eu falo, olha como que é bom ser referência nisso, que o pessoal realmente indica e aí a pessoa já falou, nossa, realmente preciso contratar ela. Sim. Não dá, já duas pessoas diferentes indicando. Exato. É que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado quem a gente contrata. Então, as pessoas, por conta de passar por certas situações, então elas optam por fazer mesmo uma pesquisa e quando um referencia, o outro também, a pessoa fala, opa, é sinal que é bom mesmo. Exatamente. Isso é muito legal. Conta um pouquinho pra gente qual que é a importância do registro da marca. O que é o registro da marca, na verdade? Então, pessoal, o que é basicamente o registro de marca? Ele é a única forma de você proteger o nome, a logo do seu negócio, aquilo que te identifica no mercado. Então, com o registro de marca, você vai proteger, exemplo, o nome que vai lá na logo da sua fachada. Construtora MRV, através do registro de marca você protege. Casa de Construção Ouro Fino. Esses nomes são protegidos pelo registro de marca. E eu sempre gosto de trazer a diferença, né, do registro da marca e da patente. Porque é normal o pessoal chegar e falar, gente, eu quero patentear minha marca. É normal, gente. Inclusive eu entendo, eu já falo, vamos patentear, então. Porque a patente vem um nome mais forte, né? O pessoal, nossa, é minha, vem aquilo de minha. É só a nomenclatura que muda mesmo, porque a patente, na verdade, é você proteger uma invenção ou uma inovação de algum produto.
Então, a patente tem que ter uma utilidade. É quando você cria um novo produto, uma nova ferramenta que não existe no mercado, não existe no mundo todo. Mas também garante a exclusividade. Tanto o registro de marca quanto a patente vai garantir a exclusividade. Então, o registro de marca, ele protege quem você é no mercado. Já a patente protege o que você cria no mundo. Ah, então tem uma diferença. Tem. Olha só, olha como que é importante a gente entender, né? E porque é essencial o registro na construção civil? Então, é um foco bem importante. Inclusive, eu tenho muitos clientes nessa área. E por que é importante? Na construção civil, o logo, o nome está presente no carro, geralmente, no portfólio ali, na rede social. Ele é na placa de obra. Então, ele é muito visto, o nome. E aí que entra o registro de marca. Se você não tiver a proteção ali jurídica, outra pessoa pode vir e se apropriar daquela reputação que você está construindo no mercado. Você está ali construindo sonhos, entregando, lutando todo dia. A gente sabe como existem profissionais bons e profissionais ruins. Sim. E se a pessoa registra antes de você, ela pega aquela reputação e você é obrigada a parar de tirar, a parar de usar. Então, basicamente, você precisa da segurança jurídica ali. Eu sempre falo que na área da construção civil, vocês prezam muito pela segurança, né? Sim. É um dos pilares principais. Sim. Só que, então, por isso que vocês também têm que prezar pela segurança do negócio em si, do nome que está ali por trás, dos bastidores, né? A gente vê, quando a gente fala construção civil, a gente sempre pensa, no maquinário, nas pessoas, na obra em si mesmo. Só que por trás tem todo um bastidor, tem uma empresa que está ali lutando todo dia para entregar no prazo, para que a obra seja segura, para fazer os melhores revestimentos, como é o caso de vocês. Sim. Então, para você ter esse legado, ser realmente seu, você está construindo em algo, num ponto forte, né? Numa fundação, numa estrutura, tem que ter o registro de marca, porque sem o registro é como se você estivesse construindo numa areia. E daí, você falou agora, eu me lembrei de um acontecido que eu vi há um tempo atrás, um casal que eu acompanhava, né? Quando eu tinha um pouco mais de tempo, agora eu estou sem tempo para nada. Eles têm um programa, né, no Instagram, se eu não me engano, e eles comentaram, fizeram até um vídeo comentando sobre isso, que eles não haviam registrado a marca deles, e já fazia uns 7 anos que eles estavam no mercado, e foram lá e registraram. Eles falaram que quase perderam a marca deles. O que aconteceu foi que tiveram que entrar com um advogado, e por conta deles fazerem vídeo no YouTube, né, eles terem vários vídeos no YouTube, eles tiveram que fazer todo um levantamento de vídeos, de filmagens, de provas. E ainda assim eles correram o risco de não conseguir recuperar. Exatamente. Eles ainda deram muita sorte, vou ser muito sincera, porque reverter isso judicialmente é muito complicado. Porque, basicamente, eu acredito que nesse caso, eu não estou a par, mas eu acredito que quem registrou a marca deve ter usado da má fé. Não foi uma boa fé. Eles viram o programa lá, acharam legal, não usam essa marca, mas percebeu uma vantagem ali, foi lá, registrou, para depois tentar vender, ganhar uma vantagem. Então, o juiz, percebendo isso, né, fazendo levantamento, mostrando que o verdadeiro dono eram eles e que foi uma má fé, ele, com certeza, concedeu o direito. Mas, assim, não acontece na maioria dos casos. 99% do caso, geralmente, os dois utilizam de verdade e quem registra primeiro que vai ser o dono. Não importa se você está utilizando há 8 anos no mercado. Você pode ali comprovar que a sua empresa está há 8, 10 anos no mercado, mas a lei é bem clara. Para você ser proprietário, ter a propriedade intelectual da sua marca, tem que registrar no INPI. E os juízes seguem um princípio seguinte: tá na lei, você tem que saber. Não adianta você chegar e falar assim, excelência, mas eu não sabia. Não adianta, é como se fosse matar ou roubar. Eles acreditam que você tem que saber. Não, esse argumento não cola. Então, se você já está vendo isso, já está com a consciência, precisa correr atrás do registro para não ocorrer situações como essa. Acho que é uma dor muito grande, né? Quando eu tenho que falar para a pessoa. Tem marcas que têm significados muito grandes, que às vezes foi de junção do nome do filho, teve toda uma criação por trás. A gente também trabalha muito, né, para construir a marca. E aí, de repente, vem outra pessoa se apropriar.
dói. Sim. E é difícil também pra gente dar essa notícia pro cliente. Às vezes o cliente chega todo animado, falando, vamos registrar e tal. Às vezes programou financeiramente. Mesmo não sendo caro, as pessoas precisam ali, né, às vezes equilibrar os pratos do empreendedorismo. E quando chega, às vezes já é tarde demais. E como a gente é muito transparente, eu já falo logo no começo, falo assim, olha, não vai passar, porque já tem uma marca igual, é melhor fazer um rebrand. Mas assim, muita gente reluta, contratam outros profissionais para entrar com o processo, porque não aceitam não ali, mas aí depois eles sempre voltam, porque ele deu errado, eles, doutora, você estava certa, realmente deu errado, a gente foi enganado, porque acontece, né, bastante, que foi o que você falou no começo. Sim. Você tem algum caso, sim, que já aconteceu de algum cliente, não precisa mencionar nome, claro, mas sempre tem, né? Sempre tem, gente. Eu tenho muitos, na verdade. O pessoal fala que... às vezes eu falo, gente, o pessoal deve até achar que é mentira. Mas não é. E às vezes eu encontro com as pessoas no evento, ela fala, nossa, aconteceu isso comigo. O pessoal acha que não acredita. Eu falo, gente, eu vejo isso todo dia. Só que eu vejo tanto que pra mim é normal. Mas eu vou trazer um caso que é muito curioso, gente, e vai servir de alerta, porque é da área de vocês. Nossa. Então, essa fofoca é boa. Qual que foi o caso? Ela é uma construtora, estava participando de uma licitação. Nossa. E na licitação, um dos requisitos do editais para você participar era comprovar a propriedade da marca. Sim. Da propriedade, que você era proprietário ali daquela... Porque a prefeitura não se vincula, né? Sim. Com qualquer marca, qualquer coisa, tem que comprovar. E ela já usava o nome há mais de 10 anos, este nome. Só que tinha outra empresa com o nome igualzinho, que também estava participando da licitação, mas adivinha de quem que era a marca? A empresa tinha só 2 anos e eles tinham entrado com o registro. Nossa. E aí, esse empreiteiro chegou pra mim, conversou, falou, olha, que você nessa situação. Eu falei, vamos conferir, né? Às vezes eles não fizeram, a gente corre, faz e você consegue participar da licitação. Já tinham, gente, a empresa era super nova, já tinha 2 anos, só tinha 2 anos a empresa, mas eles fizeram o registro. E aí eu fui muito sincera com ele, falei, olha, a gente pode tentar, mas assim, as chances são mínimas da gente conseguir, porque eles também estão na área, eles atuam, eles fizeram o que a lei mandou. E aí acabou que ele não conseguiu participar da licitação, que era assim uma grande oportunidade para ele crescer nos negócios. Então é um tema realmente muito importante. Sim. E assim, é igual você falou, muitas das vezes a pessoa tem um certo apego, né? Imagine só, você tem uma empresa por tantos anos, você conseguiu do zero, construir a empresa do zero, aí daqui a pouco você tem que mudar a marca, porque você não vai... Como que faz? Vai manter o mesmo nome com uma outra empresa? Não pode, né? Porque tem a questão que a outra pessoa, que é a titular, ela pode te notificar, né? E já te proibir de utilizar. Você tem ali 7 dias para tirar tudo do ar. Você não pode ter mais uma caneca com o nome, porque o nome é dele. E isso na melhor das hipóteses, porque pode já entrar direto com o processo, pedindo uma indenização só porque você está usando o nome que é dele. Então, assim, propriedade de nome é um assunto bem sério e não é uma bagunça, realmente precisa ali, tem a legislação que regulamenta isso. Então, se você gosta do seu nome, se você tem apego, gosta do nome que você utiliza no mercado, já está sendo reconhecido, melhor hora para registrar é agora. Então, os melhores benefícios e estratégicas são basicamente isso, né? Ter uma segurança, algo que você consegue fazer um levantamento antes, porque às vezes algumas empresas têm um certo receio, né? Sim. Eu já ouvi falar de algumas pessoas, mas é muito caro, é tanto. Mas a pessoa muitas vezes nem procura saber realmente como que funciona. Exatamente. Gente, não é caro. Eu garanto que é muito acessível. A gente, inclusive, quando eu comecei a Guardia Marcas, foi com um propósito muito claro. Foi trazer acessibilidade para o pequeno e para o médio empreendedor. Porque eu via os grandes empreendedores subindo em cima mesmo dos pequenos. Gostava do nome, ia lá e registrava, porque a gente sabe como é que funciona. Tem dinheiro e muitas empresas cobram valores altíssimos, engana cliente, cobra anuidade, às vezes cobra mensalidade, gente. Olha, já vou desmitificar aqui, não tem que pagar nada, mensal, anual, não tem isso. Olha só. Você quando o registro sai, você tem o direito dele por 10 anos. Você não precisa pagar nada. E aí as empresas não pegam os leigos, né? Tem gente que está mantendo ali e pagando fortunas
sem precisar, só porque foi enganado. E assim, como a gente funciona? A gente faz uma pesquisa antes, a gente analisa a marca da pessoa. Eu não fecho com a pessoa que eu vejo que a marca não vai passar. Eu sou muito sincera, muito transparente, porque o meu objetivo é entregar o resultado para o cliente. Não é só ser mais um que vai entrar, vai me pagar e depois no final eu vou falar para ele, não deu certo. Então eu não trabalho assim, eu realmente faço a pesquisa, eu sento com o cliente, mostro para ele, olha, achei a tal marca parecida, pode ser um obstáculo, mas não é tão similar ainda, a gente pode arriscar. Quanto tempo está no mercado? A gente conversa, tem essa conversa antes. Se ele falar, olha, vamos tentar, quando se trata de um processo arriscado, sempre a decisão é do cliente. Eu falo, olha, temos esses riscos, mas você quer tentar? Aí se a pessoa falar que quer tentar, a gente vai em frente. E também tem os melhores casos, né, que quando a gente olha, tá tudo livre, fala assim, vamos, que vai dar certo, a gente garante aí 99%, porque no final, quem dá a decisão não é a gente, né? Então a gente não pode garantir 100%, mas aí a gente já sabe que o cenário é favorável e a gente fala, vamos pra cima. Aí já ficam felizes, já tira o peso das costas e a partir do momento que a gente entra com o processo, ele já pode zelar por essa marca. Então, se outra pessoa já está utilizando, ele já pode notificar, já pode pedir para parar, não precisa esperar sair o resultado. E esse processo todo leva, em média, quanto tempo, mais ou menos? Gente, tá demorando, tá? Antes da pandemia, era questão de 6 meses, só pra você ter uma noção. Atualmente, tá dando quase 2 anos. Nossa. Isso se não tiver nenhum obstáculo no meio do processo, porque se tiver um obstáculo, o tempo aumenta. E isso porque aumentou muito a consciência do pessoal. Sim. Tá tendo, ano passado, um dado importante, ano passado teve mais de 400 mil depósitos de registro de marca no INPI. E se você não foi uma delas, pode ser que a sua marca foi registrada por outra pessoa. Então, aumentou muito a demanda, a consciência do pessoal referente a isso. Tanto é que eles até modificaram a taxa para ver se diminui um pouco isso. Vocês sabem, gente, como é que funciona as coisas, né? Começa a ficar muito acessível, sim, eles dão um jeitinho de mudar. Então, agora eles até fizeram uma mudança na taxa. Antes você pagava uma taxa inicial e uma taxa final. Agora você paga uma taxa única. Toda a taxa, juntou as taxas e agora você paga no início do processo. Então, assim, teve mudanças exatamente pela consciência. Então, se está tendo muito pedido, é porque realmente é algo importante, senão o pessoal estaria deixando de lado. Sim. Outro detalhe, por exemplo, a marca, depois que a empresa já tem a marca dela registrada, tudo certinho, é onde ela pode já colocar aquele R embaixo. Isso, exatamente. E tem, inclusive, gente, não pode, tá? Enquanto você está em processo de registro, você não pode utilizar o Rzinho, porque isso configura concorrência desleal, o consumidor sendo enganado, propaganda enganosa. Então, o certo não pode. Eu vejo muita gente falando assim, eu entrei com o processo, vai lá e coloca um Rzinho. Na verdade, não pode, mas aí quando conclui, e aí você já está liberado para utilizar e quais que são os benefícios, né? Você tinha comentado antes. O principal, que eu sempre falo, além da segurança jurídica, você vai ser único no Brasil todo. É uma exclusividade. Então, assim, você imagina a credibilidade que você não passa para os seus clientes e para os seus investidores, né? Você vai ser a único no Brasil todo. E se outra pessoa lá no Ceará estiver utilizando a mesma marca que você pode proibir ela de utilizar. E temos também, né, a questão da franquia. Você só pode franquear se você tiver a marca registrada. Quem é do e-commerce só pode ser loja oficial do Mercado Livre se tiver marca registrada. Tudo assim, até o Instagram, se você não tem a marca registrada e outra pessoa registra, ela pode requisitar o @. Seu perfil cai, porque você comprova para o Instagram que você é dono da marca e ele automaticamente tem que respeitar a legislação brasileira, cai o @ seu. Porque a marca é sua. Então, assim, realmente é a base de tudo. Para você ter a lei a seu favor, precisa registrar marcas. Quem não tem registro de marca tá desamparado. A lei não consegue proteger em nada. Eu tenho mais uma dúvida. Por exemplo, tem uma empresa que tem um certo nome, aí ela vende ferramentas. Sim. Aí vem uma outra empresa com o mesmo nome, só que não é nada associado a ferramentas. Aí vem uma outra empresa com o mesmo nome que vende chinelo. Pode ou não pode?
Pode, gente. É por segmento de atuação. O registro de marca é feito por classe, já tem pré-estabelecido na nossa legislação. Chama classificação NICE. Então, já vem lá o segmento. Tal classe é segmento de engenharia. Tal classe é segmento de chinelo, revista. Um exemplo é a Veja. Temos o Veja de limpeza e a revista Veja. Sim. E os dois são marcas de alto renome. Sim. Só que estão em segmentos diferentes. Então, segmento diferente pode. A não ser que você quer, no caso, um exemplo da Virginia, o Pink. Gente, a Virginia, ela tem muitas marcas registradas. Muitas mesmo. Eles vão lá e registram em todas as classes. Por quê? Porque já quer garantir tudo. Então, eles já registram na classe de produto, na classe de comércio, aí vai na classe de chinelo, na classe de tudo. Porque eles imaginam que futuramente, né, o nome muito forte, o Pink, pode ser que eles venham desenvolver. Então, esses grandes empresários tendem a fazer isso. Mas é realmente um gasto enorme, né? Então, assim, é só para quem realmente já está com uma credibilidade absurda, né? E já tem outros planos. Sim, mas é algo bem importante porque, igual você mencionou a Veja, né? Eu, por exemplo, que não tinha conhecimento, na minha cabeça, é como se fosse o mesmo dono. Então, acho que é por conta disso também que alguns empresários, né, que conseguem também manter, né? Preferem comprar em todos o segmento para não acontecer, por exemplo, você tem uma marca sua, você é super conhecida. Eu acabei de entrar no mercado, em outra área, eu utilizo o nome da tua marca para as pessoas associarem. Sim, como se fosse seu. Exato. E você sabe que... Gente, eu falo que registro de marca tem muitas novidades, muitas fofoquinhas no meio jurídico. Foi bom você falar isso, porque acontece com a Anitta, tá, gente? Olha só. A Anitta, a gente sabe, ela ficou famosa há uns 10 anos, né? E já existia uma marca farmacêutica chamada Anitta. Inclusive, vocês vão ver, tem vários esmaltes escrito Anitta. Tem. Você já viu? Eu já vi. Não é da Anitta cantora, não. Não é? Ainda tem um Rzinho lá em cima. Não é da Anitta cantora. Olha, é da Anitta, empresa farmacêutica. Mas todo mundo acredita que é da Anitta cantora. Exatamente. E não é, gente. Mas, Flavínia, é muito importante isso, porque você mencionou, inclusive esses tempos atrás, não muito tempo atrás, eu fui ali perto de casa, né, numa conveniência onde vende esmalte. E a moça falou pra mim, esse aqui é o esmalte maquiagem da Anitta. E é bom porque é da Anitta. Eu falei, então é da Anitta, é bom. Gente, olha só pra você ver. Isso. Então, e aí o que aconteceu? A Anitta, inclusive, está brigando judicialmente para ver se consegue tirar o registro dessa marca. Só que essa marca tem registro desde 2003. A Anitta nem existia ainda, porque a Anitta é um nome artístico, né? Sim. Ela chama Larissa. Ela registrou quando ela entrou, né? Quando ela começou a ficar famosa. Isso é muito importante. Os famosos também têm que registrar quando não é o nome dele. Mesmo quando é seu nome mesmo, tá? Você precisa quando você está comercializando, que entra o caso de arquiteto, entra o caso de artistas. Quando você começa a comercializar, ganhar dinheiro com o seu nome, você precisa registrar, porque você, como pessoa, pode utilizar normalmente, mas começou a entrar dinheiro, comercializar dinheiro, aí você já não é mais a pessoa, você é uma empresa que está utilizando o seu nome. Então, se você precisa do registro de marca, senão outra pessoa com o mesmo homônio, né, nomes e sobrenomes iguais, pode te impedir de atuar na sua própria área, porque ela registrou o nome antes. E aí a Anitta tá brigando judicialmente pra tentar tirar, né, o registro dessa marca, porque todo mundo confunde, todo mundo acha, porque hoje a Anitta é um fenômeno, né? Sim. Então todo mundo acha que o esmalte é dela, e quando na verdade quem tá lucrando horrores é a farmacêutica, mas ainda tá ainda brigando. Acredito que vai ser bem difícil ela conseguir, porque é o direito de anterioridade, eles não fizeram de má fé, eles já existiam antes da Anitta, então basicamente a Anitta escolher esse nome foi por acaso, né? Sim. Então agora eu acho que ela vai ter que aceitar. Assim, colocando bem por cima, dentre todas as áreas, né, gente? Lembrando que ela não faz o registro de marcas e patentes só da área da construção civil. É para todas as áreas, todas, né? Colocando assim meio por cima, qual que é a área que mais tem a consciência de fazer o registro de marcas e patentes? O comércio. Comercialização, quando você tem um comércio, ou uma loja de roupa, esse pessoal é bem atento. E também mentores de curso. São, assim, disparado
as que mais registra. Por quê? Porque o comércio ali, você tá ali divulgando muito, né? Você divulga muito, geralmente investe em fachadas de ponto físico, né? E tem a questão do e-commerce, que hoje em dia também, então, além do ponto físico, o pessoal tem o e-commerce também. Então, eles se preocupam muito, eles registram, inclusive, antes de lançar a marca deles, eles já chegam pra mim, doutora, tô com esse nome, vê se tá disponível, a gente tá com um projeto, vamos proteger antes pra gente fazer todo o marketing, divulgação em cima dele. Pessoas inteligentes. Sim. Eu sempre falo que quem registra a marca é quem tem visão de empresário, de crescimento. Sim. Porque se você tá brincando de empreendedorismo pra ver se vai dar certo, realmente não é meu público. Por quê? Porque ainda tá brincando e vai ver, vamos ver no que vai dar. Não, gente. A gente tem que fazer as coisas acreditando que vai dar certo. Sim. Olha, não tem como voltar para trás. É isso, eu quero isso e ser determinado. Porque se você não põe um objetivo, uma meta e ser determinado, seu empreendimento não vai dar certo mesmo. Nem você tá tendo fé. Sim. Se nem você tem fé, quem vai ter? Então, assim, meu tipo de cliente é esse. Olha, eu tenho fé no meu negócio, vai dar certo. E vamos para cima, vamos registrar. E então, eles têm bastante consciência. E os mentores também estão no mundo da internet, né? Então, os mentores e os infoprodutores ali, eles registram muito. Por exemplo, eu tenho uma empresa na área da construção civil e eu quero abrir uma outra empresa na área de um outro negócio que não tem nada a ver, por exemplo, móveis. Uhum. Eu quero usar o mesmo nome. Eu tenho que registrar novamente? Tem. Porque são classes diferentes. Se Sim. forem classes diferentes. Um exemplo, eu tenho uma marmoraria. É uma classe. Eu faço móveis planejados. É outra classe. Então, assim, você tem que ter... É por isso que eu falo como é importante especialista. É estratégia. Porque não adianta você ter registro de marca só pra falar que tem e não tá na classe certa. Sim. Porque vai acontecer a mesma coisa. Você vai achar que tá protegido, aí na hora que bater na porta realmente alguma situação, uma licitação, alguém te processando, você vai ver, não tá protegido nada. Era só uma falsa ilusão de que tava. Eu já peguei muito cliente, assim, gente. Cliente que chega pra mim falando que tem o registro da marca e quando a gente vai olhar, não tem o registro. E aí a gente tem que consertar. Eu sempre falo que dá tanto trabalho consertar o trabalho dos outros, que, nossa senhora, é sempre bom. Por isso que é muito importante já ter essa expertise, né? De fazer a estratégia certa para o cliente estar protegido na classe certa. Tá na classe errada, não te protege de nada. Sim. Tem algum cliente seu que já foi obrigado? Um exemplo, o cliente ele já tinha a marca dele, outra pessoa veio, registrou, e esse cliente ficou tão decepcionado que simplesmente fechou o negócio dele, não quis mais saber de nada? Cara, já teve clientes que entraram, inclusive, assim, em depressão. Foi bem triste. Essa história me marcou bastante, porque, e depois os filhos me ligaram, falaram que ele estava muito triste, não tinha uma solução. E eu fiquei muito triste, porque ele foi realmente processado. E o que acontece? Ele foi condenado a pagar 15 mil em indenização. E ele estava começando ali o negócio, mas assim, era uma coisa que brilhava o olho dele. Era questão de biju, assim, era um trabalho lindo, 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 lindo. E ele não teve essa... Ele já vinha de situações difíceis, então acabou que foi meio que o estopim, sabe? E aí ele foi condenado a 15 mil. O que ele fez? Ele vendeu todos os produtos que ele tinha, né, para outra pessoa, para a outra pessoa continuar a loja, enfim, para conseguir pagar a indenização. Então, isso foi um baque muito grande para ele. Então, nossa, foi bem triste essa história. Acho que ele não voltou a empreender mais. Ele decidiu seguir outros caminhos. E isso tudo, por quê? Porque ele perdeu a força, né? No começo do negócio, tá inspirado. A gente sabe como que gasta no começo, né? Como que tem que comprar mercadoria. Então, ele tinha investido bastante. Era basicamente, assim, os recursos que ele tinha, né? Era um sonho. E aí, quando veio, ele foi processado porque foi um descuido, né, gente? Infelizmente. E pegou realmente uma pessoa que não tinha um bom coração, que ele já foi e processou, nem deu a chance de notificar para ele tirar. Então, assim, tem pessoas que não vai ter um bom coração como a gente tem. Então, eles vão realmente processar porque eles estão visando o lucro. E eu sempre falo, né, que a pessoa, ou ela compra algo, né, faz um serviço ou por medo ou pela ganância. O ser humano, infelizmente, ele gira nesse entorno, né? E no caso, acontece muito do mundo do empreendedorismo, né, dos negócios. Muita gente que só vê dinheiro, só vê cifra, ele não está preocupado
com o outro. E aí ele ainda teve que gastar com advogado, né? No caso, fui eu. Mas aí, no caso, e a gente até conversou. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa de jeito que fica leve pra você, pra não pesar. Porque já tava uma situação perdida. Só que tinha que fazer a defesa, porque é obrigatório. Sim. Então, assim, mas eu fui muito sincera com ele. Falei, olha, vamos, não vai dar certo, mas a gente precisa fazer, né, pra tentar se defender. Inclusive, eu cheguei a conversar com a outra pessoa, o outro advogado, né, o advogado do caso, pra gente tentar um acordo explicando toda a situação. Gente, mas olha, foram irredutível. Não aceitaram, queriam realmente o dinheiro. Eu acho que o advogado estava ganhando em cima do que eles iam ganhar, com sabe? certeza. Porque eles foram irredutíveis. Eu fiquei um pouco chocada, inclusive, na época, me abalou um pouco, porque eu tenho eu tenho um lado muito, muito humano. Então, assim, ele nem tentou convencer o cliente dele, ele simplesmente falou que não dava, que ele estava no direito dele e pronto. Tipo, eu não tô nem aí se é um caso específico. E no caso, essa outra pessoa, ela já estava no ramo há um tempo? Ou ela tinha acabado de entrar e já quis fazer o arrastão mesmo? Não, ela já estava há um tempo. Mas eu percebi que é uma prática deles mesmo. Não só nomes iguais, nomes parecidos. Esse meu cliente lembrava, mas não era idêntico. Uhum. E tem isso, gente. Não basta só ser um nome, não precisa ser um nome igual. Se ele for parecido, ele lembrar na fonética ou no logo, você já consegue proibir a pessoa de utilizar. Mas isso se o outro, por exemplo, se tem lá um nome que seja um nome da pessoa e o outro também tem. Mas se ele concordar em manter, não tem problema, se for de comum acordo. Então, existem algumas práticas, existem alguns acordos que são possíveis fazer. Um exemplo, eu vou o aluguel de marca. Tá vendo? Então, assim, até ganhar dinheiro você consegue. Um exemplo, ele poderia ter conversado antes de entrar num acordo. Olha, paga X por ano que você pode usar a minha marca. Existe essa questão de alugar e de vender a marca também. Era isso que eu ia perguntar, se tem como vender a marca. Tem como. Então, assim, se você saiu do ramo, mas tem uma marca muito forte, então a marca, ela é um ativo da sua empresa. Inclusive, quando você vai vender a empresa, ela é computada no valuation e aumenta muito. Mas um exemplo, não quero mais seguir no ramo, mas a marca é muito forte, vou vender só a marca. Você consegue vender. Então, assim, existem marcas que não estão mais em uso e aí a gente consegue, no próprio INPI, pedir a caducidade, né? Acontece isso, você chega para mim e fala, olha, quero o registro dessa marca. A gente vai analisar e ver que já tem registro, mas aí começa a ver que o pessoal não está atuando. Porque acontece, né? 10 anos, então tem gente que começa e não continua. E a gente consegue pedir dentro do processo do INPI o chamado caducidade do pedido, que é quando a pessoa para de utilizar. Então, assim, você tem que estar utilizando a sua marca também. Você não pode só fazer o registro e deixar, porque aí acontece isso, da outra pessoa vir e pedir a caducidade. Ou também ela pode entrar em contato com você e vocês entrar no acordo. Falar, olha, eu vou pagar X se você me vender essa marca. Pronto. Ainda ganha um dinheiro mesmo não utilizando, só porque ela se preocupou em proteger a marca. Então, assim, no caso, igual você disse, é validade de 10 anos, né? Isso. Tem alguma forma de alguém acompanhar se está utilizando a marca ou não? Então, na verdade, esse trabalho quem faz é a gente. A gente vai e dá uma vasculhada, né, em tudo. A gente olha CNPJ, se está ativo. A gente olha site, rede social. Porque hoje em dia não tem como você existir se você não tiver, no mínimo, um CNPJ ali. Enfim, a gente faz essa varredura para ver se vai ser uma estratégia viável ou não. Porque se a gente vê que não é uma estratégia viável, que é uma marca que está sendo utilizada, a gente já fala para o cliente, olha, a gente pode tentar um acordo, mas não é melhor você criar uma marca só sua? Porque, assim, é legal isso do acordo? Mas até que ponto? Porque se a outra pessoa cai num escândalo, você vai junto? Sim. Porque é o mesmo nome, até você provar que não é sua, que você não é uma filial dessa pessoa, demora. Em questão, assim, eu acho que já deve ter acontecido também, a pessoa não ter o mesmo nome, mas ter os mesmos parâmetros. O mesmo formato de logo, o mesmo formato de cores, mas é outro nome. Isso também interfere, dá algum tipo de problema? Então, aí vai entrar mais no aspecto da concorrência desleal. Por quê? As cores em si, elas não podem ser registradas, porque todo mundo pode usar as mesmas cores. Mas um exemplo, do mesmo segmento de atuação na mesma área aqui, uma pessoa começa a utilizar, você só utiliza
o seu logo é preto e amarelo. Pronto, preto e amarelo, preto e amarelo. Tudo que a sua comunicação gira em torno disso. Está registrado a marca. E aí começa um outro concorrente seu usar uma logo muito parecida nos mesmos tipos de cores, aí a gente consegue entrar como concorrência desleal na justiça. Inclusive, eu tenho bastante casos disso. A gente entra e aí o próprio juiz pede para cessar com base no artigo da concorrência desleal, porque ele está tentando se apropriar das cores, de coisas que já é uma marca que você criou, entendeu? Então, assim, mas tem que ser bem específico, só jogado assim, não costuma ter tanto problema. Mesmo sendo um nome diferente, porque, por exemplo, o ser humano ele tem uma cabeça muito, muito louca, né? Por exemplo, eu vejo lá um símbolo redondo, com uma bolinha no meio, eu já mentalizo uma marca. Sim. Então, às vezes a pessoa, como tem muita gente ruim nesse mundo, infelizmente, às vezes a pessoa sabe que aquela marca é uma marca forte. E aí registra. Aí ela chega, mesmo sendo de outra área que não tem nada a ver. Por quê? Porque quando a pessoa olhar aquela marca, muitas vezes a pessoa nem lê o que está escrito dentro do círculo. Sim. Mas olhou lá, já vai bater numa marca famosa, já vai... Então, não passa, geralmente, né? E, assim, um exemplo, essas marcas muito famosas, elas são de alto renome. Qualquer, por exemplo, Nubank, se eu tentar registrar uma marca com logo muito parecido com o Nubank, automaticamente vai ser indeferida, mesmo que chame outra coisa. Vai ser indeferida. Então, marcas de alto renome, ela já traz essa proteção, que você não pode registrar a nada parecido nem em outro segmento. Mas no caso de pessoas meros mortais como a gente, que às vezes, muitas vezes, é conhecido aqui na região, e outra pessoa começa, a gente consegue, na justiça, entrar e mostrar, né, ali o porquê que está tendo uma concorrência desleal, e a gente consegue retirar, entendeu? Você mencionou o Nubank. Vamos dar o exemplo do Nubank. Por exemplo, o Nubank, ele registrou a marca dele, certo? Tem como ele fazer assim, não, eu quero que ninguém utilize não apenas a sigla, né, NU, mas também tudo que seja relacionado ao fundo roxo, porque, por exemplo, eu posso muito bem colocar um fundo roxo com outra sigla. Então, o que acontece? É que o Nubank em si, ele já virou uma marca de alto renome. Ele é uma das empresas mais valiosas do Brasil. Acho que ele até passou, acho que ele é a mais valiosa atualmente do Brasil. Então, ele já ganha esse título de alto renome. Então, ninguém pode fazer coisa parecida. E no caso mesmo dele, se outra pessoa... Aqui, por exemplo, a gente vai... Uma construção nu. Não pode, não vai passar, entendeu? Só que eles são bem grandes, né? Então, eles saem um pouco fora do parâmetro. Mas a gente realmente é só na justiça. Se a gente, por causa das cores, mostrando... Se for um nome diferente, mas só remeter às cores, a gente tem que provar na justiça ali que tem uma marca muito consolidada, que já é conhecida na região, que está tendo ali uma concorrência desleal, que está induzindo o consumidor ao erro. A base é essa. Ai, gente, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque senão eu falo demais. E é segredo de justiça, essas coisas, desse sigilo ético do advogado. Mas tem lojas que eu represento aqui em São José que acontece bastante isso, tá? Até palavras-chave no Google. O que acontece? Quando você faz um anúncio, você geralmente coloca palavras-chave ali no Google Ads, para toda vez que a pessoa procurar, ela encontrar tal site. Aí acontece bastante de algumas pessoas espertinhas colocarem hashtag de uma marca registrada. Olha só. Isso por quê? Porque quando a pessoa, um exemplo, digita Casas Bahia, quem vai aparecer no patrocinado? A empresa do fulaninho. E aí, muitas vezes, a pessoa vai entrar. Então, isso da indenização também, tá? Então, a gente tem vários processos nesse sentido que a gente já pegou, digitando no Google a empresa X, e aí aparece outro patrocinado, de nomes muito parecidos, inclusive. E aí, o que a pessoa, o leigo, o que o consumidor pensa? É da mesma empresa, vou comprar. Exato. Mais uma dúvida, por exemplo... Todas as empresas que trabalham com marcas e patentes são advogadas ou não? Não, gente. Esse é o seu diferencial? Esse é o diferencial da Guardian. Eu sou advogada, né? Eu tenho 3 anos já de formada. E eu sou especialista em propriedade intelectual. O que as empresas fazem? Elas contratam advogados, isso na melhor das hipóteses, porque tem empresas que nem contratam advogados, só fazem lá o serviço meia boca, não entendem,
E aí é onde que acontecem muitos problemas. Ou senão eles contratam um advogado da área normal, né? Da área, de qualquer outra área, e pede para fazer o protocolo, enfim. E quando vai ver, a pessoa fez errado, porque não tem esse conhecimento. E exige um conhecimento, né? Toda essa abordagem que eu estou trazendo sobre a questão de classes, não é todo advogado que tem. Então, eu fico muito chateada, inclusive, quando os meus colegas advogados insistem em registrar as coisas, entrar na propriedade intelectual sem saber. Porque eles podem, sim, fazer, desde que eles saibam fazer. Sim. Porque eu acho muito sacanagem com o cliente achar que está protegido, porque, é advogado, o contrato tem um advogado, e, na verdade, o advogado não sabe o que está fazendo e acaba prejudicando o cliente. É onde entra aquele detalhe que você falou, né? De alguns clientes pensarem que já está registrado, tudo certinho, bonitinho, mas, na verdade, foi registrado da maneira errada. Exatamente. E aí, olha o problemão que tem. Então, assim, se você não dá conta de fazer, se você não sabe fazer, não faz. Cada um no seu quadrado. Eu não advogo no criminal, eu não tô lá fazendo nada. Por quê? Porque eu acho que cada um tem a sua expertise. Não tem porquê. É que advogado tem essa síndrome, né, de querer abraçar o mundo, de advogar para tudo. Sendo que existe legislação muito específica. Sim. Aí o pessoal fala, ai, tá tudo certo, o advogado acha que tá tudo certo, eu vou conseguir. E, na verdade, traz toda essa questão. Então, por isso que eu falo, a gente acompanha todo o processo. Então, se precisar ir para a justiça, a gente vai, porque já tem um advogado que está acompanhando todo o seu caso. Não é algo que eu vou te deixar no meio do caminho, a gente vai até o final. E é muito frustrante, né? A pessoa, ela é um processo, uma demora tão grande, né? Aí, quando chega no final, você vê que não foi feito da maneira correta, né? Porque por falta de conhecimento do profissional, falta de atenção, né? Então, gente, por isso que é importante, ó, a Flavínia, ela é especialista e ela tem um diferencial, né? O fato de ser advogada, se for preciso, tomara que ninguém precise, né, chegar ao ponto de ir para algum processo, ela consegue já também implementar, né? Exatamente, tá aquele apoio, né? Inclusive, em questão de notificação, precisar notificar, né? Que só quem tem o poder de notificar outra pessoa é advogado, tem as questões privativas do advogado, né? Então, assim, é de extrema importância ter um profissional que você sabe que existe também. É importante porque o pessoal cai no golpe, porque às vezes o profissional não existe. Sim. Às vezes eles vão lá, falar, vai dar tudo certo e tal. Às vezes a pessoa nem existe. E aí depois vai processar quem? Exato. Não tem nem quem processar. Você contrata uma pessoa que acha que vai cuidar da sua marca, mas na verdade essa pessoa nem existe. Exatamente. Pessoal, a gente vai para um breve comercial bem rapidinho e a gente já volta com mais assunto aqui interessante. Fique aí, é bem rapidinho. Fala pessoal, me chamo Douglas e sejam bem-vindos a mais um Momento Destaque. E hoje eu trouxe 3 modelos exclusivos, personalizados com base no mosaico rústico. Essa primeira é o Etrusco Ferrugem, com pigmento preto e marrom, uma combinação que traz um contraste elegante e ao mesmo tempo moderno. Essa aqui é o Etrusco Oxygen, com um tom mais avermelhado e profundo, perfeito para destacar ambientes internos e externos. E por fim, o Etrusco Ferrugem Oxygen, que une o melhor dos dois efeitos. Essa peça entrega um visual impactante com bastante personalidade. Lembrando que esses são apenas alguns modelos que podemos personalizar para você. Fazemos esse efeito em qualquer modelo de placa cimentícia. Gostou? Entre em contato com a gente e peça já a sua. Pessoal, estamos de volta. Conversei aqui agora nos comerciais e a gente vai falar um pouquinho para vocês um caso que teve muita repercussão quando aconteceu, muito famoso, que vocês devem conhecer. Quem ainda não conhece, depois procura lá no YouTube, na Netflix, que tem a história do McDonald's, gente. A Flavínia vai falar um pouquinho sobre como aconteceu, o que aconteceu, e para vocês verem como que é importante. E foi algo que chocou muito, né, Flavínia? Ela vai explicar para vocês um pouco melhor.
Assistam, gente, tem na Netflix disponível o documentário do McDonald's. E assim, quando eu assisti, eu fiquei chocada. Eu já advogava na área da propriedade intelectual. E aí falaram assim, olha, assiste, que é muito legal a história. E a história é incrível. O verdadeiro dono do McDonald's, ele perdeu tudo. Por quê? Na verdade, a pessoa que estava ali, né, que encontrou, que viu e teve a ideia da franquia, era a marca McDonald's. Ele achou, foi um diferencial. O diferencial do negócio do cara era o nome McDonald's, o nome forte, o M. Então, ele já vinha isso. E aí, o que ele fez? Ele fez o cara assinar um contrato de que ele poderia comercializar os hambúrgueres dele, Sim. mas ele não poderia utilizar a marca McDonald's. E o que ele fez? Levou essa marca e cresceu a marca, porque na hora que ele olhou, falou, isso tem muito potencial. E então, ele basicamente é uma história até triste quando você olha, Sim. porque o dono de verdade, ele não teve essa malícia, né? E aí ele foi enganado e ele não recebeu R$1. Não. Ele não recebeu R$1, ele foi realmente enganado. E ele perdeu tudo, literalmente. Perdeu tudo. E detalhe, depois ele não pôde, ele ficou apenas com uma loja, né? Isso. E ele não pôde nem manter a logo dele, que foi ele que criou. Que daí é onde surgiu o palhaço, né? Que era um homem meio careca. Foi ele que criou a marca, é o nome dele, inclusive McDonald's é o nome do proprietário original. Por fim, o proprietário, ele perdeu a marca, ele perdeu a logo dele, ele perdeu tudo. E ele perdeu até a loja dele. Isso, ele perdeu o direito de utilizar. Então, você imagina, quem criou mesmo perdeu o direito de utilizar para outra pessoa ficar milionária. E se ele tivesse registrado, se protegido, nada disso teria acontecido. Então, uma outra pessoa viu um negócio de sucesso que ele tinha ali, que era uma hamburgueria bem pequena, Sim. na beira de estrada, assim, não tinha um potencial. Mas o nome, a marca era tão forte, o M era tão forte, que basta uma pessoa de fora, meio picaretinha, né, olhar e falar, nossa, isso tem potencial. O que ele fez? Aprendeu ali como funcionava mais ou menos os hambúrgueres, porque o segredo não eram os hambúrgueres, o segredo era a marca. E pegou tudo pra ele. Ele fez assinar o documento e no final o outro saiu sem absolutamente nada. Então, isso traz a importância de como você deve proteger o nome do seu negócio, da sua logo, a sua logo ali, porque ela te identifica no mercado. Exatamente, é o que ela falou. Existem muitas pessoas ruins nesse mundo, infelizmente. Então, assim, essa pessoa, ela se aproximou dele. Sim. E foi aprendendo toda a estratégia ali. E quando ele passou a rasteira, ele passou de uma maneira tão forte, foi assim, que o McDonald's mesmo, né, original, não teve nem como se defender. E assim, eles não entendiam, porque era um hambúrguer normal, né? Mas tinha muito movimento. E era realmente o que chamava atenção, era o logo, era todo o brand ali, né? Sim. O pessoal hoje do marketing fala muito nisso, como é importante trabalhar o seu brand, as suas cores. E só que, além de trabalhar, você precisa proteger. Porque não basta sua empresa ser lembrada. Ela precisa ser sua. Sim. E que adianta você ficar na mente do pessoal se a empresa não é sua? Sim. E aí vai chegar amanhã e você pode acordar com a notícia que a empresa não é sua. Então, assim, antes de qualquer coisa, a empresa precisa ser sua para você investir em marketing, brand e gastar todo o dinheiro aí para você ser referência no mercado. E detalhe, essa pessoa que se aproximou e depois tomou a marca, antes dele tomar a marca, ele fez várias franquias, né? Fez várias franquias e depois é onde ele foi e falou assim, não, agora é meu. Exatamente. E o dono original do McDonald's, né, de toda a ideia da que criou o logo, ele saiu só com um aperto de mão, gente. Só com aperto de mão. Só um aperto de mão. Ele não deu R$1, nem para falar assim, nossa, o sucesso hoje, eu vou ser milionário, tudo, nem por gratidão, assim, por mais que tenha sido horrível o que ele fez, né, mas nem para ter essa humanidade. Ele ficou ali falido. Problema de saúde também, né? Problema de saúde. Ele ficou tão deprimido. Porque vocês imaginam, era um negócio milionário. E ele perdeu até o que ele tinha ali, super Sim. pequeno, né? Mas dele, a identidade, tudo. Sim. Então, gente, você que ainda não fez o registro da tua marca,
não deixe de se atentar a esse cuidado, né? Com o teu patrimônio. É um patrimônio, não deixa de ser um patrimônio. É um patrimônio. É um filho, né? Isso, é o patrimônio. Então você tem que cuidar do teu filho. Eu sempre falo que é o ativo intangível mais forte da sua empresa, porque é ele que o mercado é reconhecido, que o mercado vai te reconhecer. Sim. Então, se você não proteger ele, você não é nada, você é só mais uma pessoa que presta os mesmos serviços. Exato. Flavínia, infelizmente está chegando ao final. Gente, vocês que ainda não assistiram esse filme, é um filme, um documentário. Isso, mas é uma historinha, é um filme. Sim, realmente é muito interessante. Assistam, tá? Não tô aqui para fazer comercial nenhum de filme, mas eu me lembrei, falei para Flavínia, eu falei, vamos falar sobre isso, porque é mais fácil de entrar na cabeça das pessoas e entenderem que realmente acontece, realmente, infelizmente, tem pessoas que são maldosas e foi algo que aconteceu de verdade. Então, você que ainda não assistiu, assista. A Flavínia vai deixar aqui as considerações finais e vai deixar as redes sociais dela para você entrar em contato com ela e garantir o seu registro de marca. Ou você que conhece alguém que ainda não tem o registro, corre que ainda dá tempo. Exatamente. Depois de tudo que a gente falou aqui, eu tenho uma coisa para te falar. Só é dono quem registra. Então, se você não registrou sua marca ainda, você não é dono e está construindo algo como se fosse um castelo de areia. Você precisa fazer a base e o sucesso do seu negócio vai vir através do registro de marca, que vai ser realmente seu. As minhas redes sociais é @flaviniaventura.adv e @guardian.marcas. É só entrar em contato lá, que a gente traz toda a sua orientação e passo a passo para você registrar sua marca e garantir que ela realmente seja sua. Legal. Tem algum contato, algum endereço? Isso. A gente tem... Eu vou falar o contato, porque o endereço eu sempre esqueço. Mas o número do telefone é 12-997-47-8787. São muitos 7, gente. É bastante 7, não tem como esquecer. Gente, vocês que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada. Foi assim, um assunto bem importante, bem riquíssimo mesmo em conhecimento. Muito obrigada mais uma vez por vir aqui, né? Passar para o pessoal a importância do registro da marca, da patente também, né? Então, você que ficou alguma dúvida, que ainda, né, às vezes não foi falado aqui, porque é bem amplo, né? É um assunto bem... Pode entrar em contato diretamente com a Flavínia, que ela vai explicar para você, ela vai te orientar da melhor forma. E o mais importante, gente, não deixe de se proteger. Cuida do seu patrimônio. E compartilha aí o vídeo com aquele amigo empreendedor que tem um nome muito legal, que você fala, ele precisa registrar, proteger esse nome. Encaminha que ele vai gostar do assunto. Exato. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, foi uma honra. E semana que vem tem mais Destaque em Foco ao vivo pela BMC Channel. Até mais. Curta e compartilhe, hein, gente?